Eu gostaria de informar outra vez, porque alguns não estavam aqui, muitos não estavam aqui, a maioria não estava aqui. O movimento, ele é apartidário e suprapartidário. Apartidário, não partido. Suprapartidário, acima de partido. E precisamos da questão da participação até dos políticos que têm mandatos, porque uma das finalidades do movimento será cobrá-los, fazer interveniências junto aos órgãos competentes, entrar no Ministério Público, ação popular, vamos ter uma diretoria jurídica e nós vamos ecoar a voz da população. O hospital evangélico, né, com dificuldade financeira, pela primeira vez, eu diria, nas últimas 2, 3 décadas, reclamando de forma mais contundente, com funcionários com salários atrasados, o evangélico, que tem, na minha opinião, uma administração até mais austera, mais rigorosa, e não tem as obrigações que a Santa Casa tem, que é hospital referência, tem que ficar aberto para o pronto-socorro. O hospital evangélico não é obrigado e eles não abrem. Agora a Santa Casa, né, apresenta uma dívida de acima de 30 milhões de reais, que é impagável. A Santa Casa é uma questão de incompetência, falta de transparência e falta talvez até de outras atribuições que deveria ter, né, em relação à população, respeito em relação à população, e não tem. A diretora, até onde eu sei, pode até voltar. Ela foi demitida, depois de décadas lá. Vou fechar a maternidade, como estão prometendo fechar a maternidade em fevereiro. Aí vem a pergunta, mas o que o Estado tem com a maternidade? Nada. Vocês sabiam disso? Não tem nada. Mas como se trata de uma questão sensível, né, de crianças, mães e tudo, serve como uma forma de pressão para receber de uma outra forma. Se fechar, vai para onde? Não tem para onde ir. Então a saúde tem muito a ver. Ah, não, a crise é nacional. Sim, a crise é nacional, mas eu ouço e desafio quem não já ouviu, desde quando existe, que tem problema na saúde. E se vocês acharem que eu estou exagerando, ou sendo muito contundente, neste momento, pode ser que tem pessoas morrendo. E alguém é responsável. Alguém é responsável. Não tem medicamento, não tem equipamento. Santa Casa estava usando, Mansur, como que fala? Balão de oxigênio de criança em adulto, porque não tinha mais de adulto. Ficou algum tempo na parte cirúrgica, algo de 2 semanas, sem fazer nada. Quantas pessoas pobres, naturalmente, morreram? Este movimento é para identificar situações que têm a ver com a vida, a qualidade de vida, o fortalecimento econômico, social e cultural de Cachoeiro, porque se Cachoeiro voltar a ser polo econômico, social e cultural, os outros municípios melhoram também. Dentro do deputado federal? Sim, atribuições. Então, o deputado federal, Evair de Mello, diga-se de passagem, o único deputado federal da região. Eu fui eleito, quando eu tive esse mandato, primeira coisa assim, eu tinha um desafio, e estou tentando fazer isso, tentar fazer um mandato fora do quadrado. Porque além de algumas outras coisas que me deram eleição,
Quais foram os 50 mil votos que eu tive? Se nós considerarmos do ponto de vista da matemática, eu pedi fazer isso até porque a minha formação acadêmica ela é muito na área de gestão, eu sou gerente de projetos de formação. Quer dizer, eu tinha um raio, você falava comigo, eu tinha que ter 35 mil votos, no máximo a 1 hora da minha casa. Pegava o mapa do estado e Cachoeiro estava dentro desse raio. E, coincidência ou não, eu tive 35 mil votos a 1 hora da minha casa. Eu moro em Venda Nova, sou de Conceição do Castelo, eu moro em Venda Nova. Você pega o Venda Nova, bota um compasso lá, roda, você vai ver que no raio de 70 a 75 quilômetros, não digo assim, de onde eu morava, eu tive 35 mil votos. Que é a votação que, naturalmente, um ex-prefeito de Vitória, Cariacica, Colatina, a Serra, na média, tem. Ou até um ex-prefeito de Cachoeiro, no federal, ou seja, então assim, a minha cidade, no nosso radar de inteligência, estava a 1 hora da minha casa, ou seja, eu peguei a grande Conceição do Castelo, a grande Venda Nova, e fiz o mapa, então, politicamente vocês estavam pertencendo à grande Conceição do Castelo, vamos dizer assim, da conversa, até para saber qual era o meu território, porque comigo, e a vida estratégia é importante já, comigo que estava disputando, ex-prefeito de Vila Velha, ex-prefeito de Cariacica, ex-prefeito de Vitória, prefeito da Serra, eu tinha que ter o meu quadrado. Quando eu fui eleito, me deram um mandato, eu falei, bom, entre o discurso do meu mandato, então tinha o EVAI regional, que me deu esses 35 mil votos, naturalmente com a combinação de fatores. Naturalmente eu tenho uma agenda até profissional muito ligada à agricultura, então o segundo elemento da minha campanha foi a questão da agricultura. Eu tenho um produto da minha vida profissional que foi muito ligado a café. Eu sou um provador de café de profissão, por isso eu estou com dificuldade em aceitar o café que me oferecido. Até para respeitar quem preparou, eu não tenho culpa nenhuma, estou brincando com isso, que é uma brincadeira que eu fiz com o presidente Temer essa semana. Eu faço em qualquer lugar, é só uma brincadeira. Mas também, dentro dessa agenda, eu era um nome novo. Então, assim, os 50 mil votos que eu tive foi uma combinação de fatores. Porque eu tinha um projeto, eu sabia do capital que eu ia investir nenhum, eu não tinha quase recurso nenhum. Não sei se vocês sabem, processado no pós-eleição, depois de diplomado, porque o Ministério Público entendeu que não tinha explicação. Um cara que nunca teve mandato, nunca disputou a eleição, se ele é deputado federal, pelo primeiro mandato. Essa é a peça de condenação do Ministério Público, denúncia do Ministério Público, eu tive que responder ao Ministério, explicar como eu tinha conseguido isso, porque ele só pode ter comprado o voto. Então, nós começamos por esse mandato. O que nós conseguimos de importante? Depois eu já vou situando isso. Entre algumas coisas, eu comecei um movimento e nós avançamos muito, que era criar a nossa Universidade Federal Vale do Itapemirim. A universidade ela é um centro de oportunidades, então eu comecei a trabalhar muito com isso, até está guardado, na verdade, naturalmente, porque como o governo tinha um projeto de emancipação, então eu comecei a trabalhar a presença de pessoas que era, então, emancipar o campo de Alegre, e nós criarmos ali, então, a nossa Universidade Federal. Começou a surgir esse nome, porque esse é o conceito, você trabalhou muito para criar a Universidade Federal Vale do Itapemirim, que na verdade era emancipar o curso, emancipar o campus da UFES de Alegre. Nós chegamos a montar a comissão, isso começou caminhado, a tramitação. Dentro dessa estratégia, o outro passo era trazer, via o campus de Alegre, público, um curso de medicina. Porque nós só temos um curso público de medicina no Espírito Santo, que é o campus de Goiabeira, que é Vitória. A 354, que é o rio ligando ao centro-oeste, é o chamado plano B, porque essa ferrovia teria capacidade de escoar 20 bilhões de toneladas, ou seja, todo o centro-oeste brasileiro seria escoado pelo Rio de Janeiro, naturalmente por Porto de Açu, do norte do Rio, e o norte do Rio e o Espírito Santo teria mais ou menos 22 portos, 17 grandes portos e 3 megaportos. Nós seríamos, porque quando pode estudar logística, você tem que estar integrando essa discussão, nós poderemos ser e vamos ser o maior centro portuário do planeta, considerando que são 22 portos, 17 grandes portos e 3 megaportos. Então, essa agenda, pela economia, deu uma paralisada, mas conseguimos evoluir uma vez que agora
está terminando a concessão que a Vale tem de 25 anos da Vitória Minas, que é a antiga, né, essa ferrovia antiga, e surgiu essa agenda. Dentro desse debate, não tem dinheiro para poder fazer essa ferrovia aqui. E agora, então, essa agenda está andando, surgiu lá, eu sou o presidente dessa frente, mas a agenda já andou, que é agora usar o recurso que a Vale, ao invés de pagar o governo, ela construir essa ferrovia. Essa ferrovia, entre algumas coisas, ela vai viabilizar o Porto Central, que é uma outra agenda que eu assumi à frente do Porto Central, a coordenação do Porto Central. Se vocês conhecem o projeto, um negócio assim, para quem não conhece Porto, ou conhece pouco igual eu, o negócio é muito grande, assim, é muito grande, que tem impacto na sua retroárea, porque o Porto não é só encostar navio, ele tem impacto em toda a retroárea, mas essa ferrovia ela vai viabilizar, inclusive, porque o Porto tem que ter carga para poder se viabilizar, e a ideia é assim, isso está evoluindo muito. Eu estou muito confiante nessa aposta que a Vale agora fez no regime de concessão, no trecho de renovar, ela acaba financiando. Tem uma discussão de bitola de trem, não vou entrar nesse detalhe, mas podemos estar cuidando disso, porque tudo isso tem um impacto para remontar a nossa história econômica, porque senão eu não consigo criar fantasia. Depois assumi também um trabalho importante, nós criamos uma comissão especial, se sabe que a duplicação da 101 estava parada, era uma obra que estava parada, e começou a andar, e nós pegamos os parlamentares, nós dividimos os parlamentares que tinham interesse, né? Então o Jorge Silva ficou com o extremo norte, depois o Marco Vicente ficou com o meio de Linhares, Rondônia e Mirassol ali, Vitória ficou o Lelo, e com o Cariacica ali, o Lelo e o Helder ficou no meio de Vitória. Em tese, de certa forma, me entregaram de Vila Velha para baixo, era a minha responsabilidade. Mas era assim, por isso que eu acompanhava. Fizemos todas as audiências, é o único trecho da 101 que está literalmente 100% do licenciamento ambiental pronto, o contorno de Conha pronto, que tem impacto. Pra você ter ideia, ainda não sabe o que vão fazer. João Ney, Ibiraçu, Fundão e Linhares, Reserva Soretama, eles não sabem o que vão fazer ainda. Pra terem ideia do atraso dessa obra, porque o governo listou uma obra sem ter projeto na mão. Então cuidamos do contorno de Conha, já está em execução. Tem uma dúvidazinha em Rio Novo, mas é só uma dúvida, possivelmente o que vai fazer, mas o impacto é pequeno, mas está assim, 100% do licenciamento ambiental pronto. Tem os atrasos naturalmente de obra, mas eu tenho está pronto para poder fazer essas execuções. E acho que a extensão dessa rodovia, inclusive, eu tenho tratado isso, eu acho que temos sempre que ter calma na duplicação dela no sentido de Alegre, que ela de certa forma atende o fluxo, mas vale já o plano B, nós duplicarmos essa rodovia para ligar Castelo. Se você pensar bem, hoje já virou praticamente um corredor, né? É importante para a economia, para os negócios, de fluxo, de tudo isso mais, que já vale para o plano A. A extensão dela, eu acho que no futuro é fazer duplicação sentido Castelo ao litoral. Você começa a ligar o fluxo, até porque a demanda dela, no sentido de negócios, para o Caparol, a pista que tem hoje, atende, de certa forma, né? Daqui a pouco precisa também, mas acho que ela vai estar se caminhando por lá. Dos grandes investimentos, vou voltar ao aeroporto, que é uma demanda que naturalmente eu estou cuidando dela, explicar em que pé que está, explicar a verdade a vocês. É um investimento alto, eu assumi os 4 aeroportos regionais, eu não estou na comissão do aeroporto de Vitória, porque é uma obra que não tem dono, né, e fui cuidado chamado Patinhos Feios. E aí eu tenho que dizer os aeroportos regionais. O aeroporto regional ele viabiliza outro. Então eu estou cuidando de Campos, né, de tese de Campos, que é um aeroporto, depois eu vou conversar com vocês sobre isso. O planejamento de Cachoeiro também, nós devemos englobar o sul o norte do Rio. O norte do Rio nos interessa muito economicamente. Nós pudemos trazer o norte do Rio para o nosso mapa de navegação. Isso é importante porque o norte do Rio está longe da capital e nós podemos ser um centro integrador importante. Então, assim, o planejamento nosso aqui, nós, estrategicamente, vamos adotar o norte do Rio no nosso mapa. Se o mapa for nosso, a gente risca o norte do Rio e fala que é nosso, que isso tem impacto para nós. Como o leste mineiro, é importante jogar para cá, porque ele falando de saúde, negócio, educação, transporte, mercadoria, segurança, isso é importante. Então, eu estou trabalhando no aeroporto de Campos, que tem que ser ampliado e melhorado.
Você tem um ótimo aeroporto de Cachoeira, de Campos, um bom aeroporto de Campos, ele pode inclusive começar a fazer um fluxo reverso, que é tirar um pouco o trânsito de Vitória. O aeroporto de Vitória está muito longe para nós, né? O aeroporto de Campos, tendo voos de rotina, a realidade é muito. Ou seja, eu nunca vou conseguir ter um aeroporto de Cachoeira, em tese, maior do que o de Campos. Eu já tenho uma história. Então, assim, ter um bom aeroporto de Campos, para nós também é um bom negócio. Nós temos que começar a olhar Campos, o aeroporto de Campos, começar a olhar voo em Campos. Então, os aeroportos regionais, porque Campos joga para o Rio, joga para Campinas, pode jogar para Cachoeiro, Cachoeiro pode jogar para Colatina jogar para Linhares, que joga para São Mateus, que joga com o Manhuaçu, que já está funcionando com voos diários, que joga para Ipatinga, que já funciona com voos diários, que pode jogar em Moriaé, que já tem voo diário, que joga com o Juiz de Fora. Então, assim, é uma integração que ela não depende só de nós. É importante que tenha esse complexo, porque senão você acaba se perdendo dentro desse arranjo. O que dá para fazer o aeroporto de Cachoeira tecnicamente hoje? A ideia do projeto inicial era ampliar a chamada cabeça dele. Lá no Córrego do Óleo, né? Não sei o que é aquele córregozinho atrás lá. A ideia é ampliar a pista para lá em mais 350 metros de pista. Só que o aterro é muito alto, está sobre uma área, possivelmente com um problema ambiental, e ele dificultaria muito a aproximação, porque tem dificuldade daqui e de lá, que tem uma cadeia de montanha. Então você iria ampliar a pista sem ter necessidade, porque mesmo ampliando a pista, você não aumentaria a capacidade de homologação da pista. Portanto, uma pista deve ser homologada. Tem dois projetos. Um que a ANAC fez e o outro, quem fez o projeto foi o governo do estado. O que dá para poder fazer ali hoje? Aquela pista, mantendo o tamanho que está, ela atende o que é possível ser homologado. O problema ali é as áreas do entorno da pista, a questão de segurança da pista, aumentar a área, assim, as margens da pista e o saguão. O projeto que a ANAC tem do entorno é muito bom, ele nos atende. E o projeto que o governo do estado tem, o da pista é ruim, porque o governo do estado, o projeto é ruim, mas da área do saguão é melhor. O que está sendo feito nesse momento? Está juntando uma coisa com a outra. Pegando o projeto que a ANAC tem, tecnicamente, juntando com o projeto do saguão do aeroporto. Então, ou seja, é ampliar as margens, as laterais, né, resumindo essa lateral, anexando isso no projeto de saguão do governo do estado, que é solo, subsolo, adaptando. Esse aeroporto seria homologado para o ATR-44. O que é um ATR-44? Aquele turbo-hélice que carrega 44 passageiros. Inclui a Sudene, amplia a Sudene para todo o território capixaba. Então, é quase impossível. Um ano eu mandei três comissões, passando na Integração Nacional, passando na CFT, que é Finanças e Tributação, e já está aprovada na CCJ, um projeto de nossa autoria, que inclui para todo o território capixaba. Qual é o caminho disso? Aprovar em plenário, depois ir para o Senado e fazer todo esse caminho. É um projeto que está no meio do caminho, acho que nós avançamos bem, Usei muita estratégia política para conseguir avançar nessas casas. Vocês devem ter ficado um pouco chateados comigo, para quem acompanhou esse caso, porque o primeiro projeto meu aprovado, ele incluía o lado sul do Rio Doce. Não sei se vocês acompanharam isso pela imprensa. Porque o Rio Doce, a parte de cima é Sudene, a parte de baixo não. Então eu fui estudar, usando a Lei Nacional de Recursos Hídricos, apresentei um projeto no qual a Lei Nacional de Recursos Hídricos, ela diz que nenhum projeto pode desconsiderar ela. Então, ou seja, se a parte do rio está na Sudene, por que a outra parte não está? Então, nós fizemos um projeto inicial, esqueci o número dele aqui agora, que anexava a parte sul do Rio Doce. Aí ficaram surpresos, porque entrava em Bitirama, entrava em Una, entrava no Município, Conceição do Castelo, Venda Nova, Domingo Martins, ou seja, que eu estendi a parte sul do Rio Doce. Aí ficaram bravos comigo, xingaram, falaram um monte de besteira, Facebook, fusão, WhatsApp, grupo de WhatsApp, mas eu quero. Porque quando eu tive o mérito de constitucionalidade da bacia do Doce, e foi aprovada a constitucionalidade, o que eu fiz? Mas peraí, tem município que atende a bacia do Doce e a bacia do Itapirim. Então, aí entrei com o segundo projeto, fui dando um outro projeto.
Aí entrou Cachoeira. Aí tem município que ficou bravo comigo, porque não está no Itapemirim. Mas espera aí, se está no Itabapuã, ele está no Itapemirim, aí nisso entrou o norte do Rio. Por que entrou o norte do Rio do Itabapuã? Porque eu preciso da bancada do Rio. E nisso eu anexei um projeto nosso que entrou todo o doce mineiro. Eu preciso da bancada de Minas Gerais. Então você tem que ir estudando essa logística. Então, para citar esse assunto, Sudene, eu espero, eu estou indo para Brasília terça-feira agora. É uma das agendas que eu vou negociar, que eu vou discutir com os próximos presidentes, que pode ser os secretários que vão ser postos aí, que eles votem em plenário, aprovação do plenário da Câmara dos Deputados do projeto da Sudene. Feito isso, ele caminha para o Senado, é mais um passo importante, porque a bancada do Nordeste, ela milita muito contra isso. Então, a gente tem que ir usando até voto. Lá, se você tiver voto, você acaba se perdendo para isso. O avanço disso, o que nós conseguimos? Quando nós aprovamos na CCJ a constitucionalidade, o Banco do Nordeste já autorizou o Bandes, que é o operador e repassador de dinheiro do Banco do Nordeste, a fazer investimento no sul do estado, o chamado sul do estado, com recursos do Banco do Nordeste e BNDES, os projetos aprovados segundo o critério, com as mesmas taxas do norte do estado. Então já foi um passo importante. Por quê? Como a CCJ da Câmara já deu constitucionalidade à inclusão, nós conseguimos um avanço importante. Então o Bandes já está autorizado a operar para alguns investimentos com as mesmas taxas de juros e de incentivos que ele usa para o norte do estado. Já tem alguns investimentos feitos aqui, importantes, feitos com isso. Então, assim, já foi um avanço importante, porque poderia ter uma discussão de constitucionalidade, mas como a Câmara já deu ao nosso projeto essa construção, o Banco do Nordeste tem que ampliar seu tratamento de juros também, e o próprio BNDES já está autorizado a operar com essa linha de crédito. O município dele e o seu município estão mortos. Certo? Então, eu tive a felicidade que dá no meu programa de vereador, o meu conceito é regional. Certo? Então, quando eu vejo aqui, a partir do próprio nome, Nova Sul, né, que é formular políticas públicas de interesse da região sul, você acertou no meio. Quando você traz um deputado dessa qualidade, tá, e se ele não fizesse uma defesa regional, ele seria muito bom, mas não seria tão bom quanto a gente precisava. Tá? Então, quando você traz um deputado, tá, eu tive conhecimento direto dele um pouco mais de 10 dias, né? Você também acertou 2 vezes. Né? Obrigado. A segunda vez, porque é um deputado que tem a pregação voltada para a regional. Né? E mais o seguinte, é um cidadão que sabe o que está falando. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma biblioteca muito grande. Né? E minha esposa Maria Elvira também tem. Né? Só que nós somos casados com separação de livros. Nós fizemos uma mudança de livro para cá, uns pacotinhos de livro do Sebrae. Peguei um para o nome do deputado. Tá? Eu conhecia o deputado, conhecia, mas mesmo não vê, né? Está lá o homem é provador de café, não sabe o que está falando. Tá? E ainda vem criticar o nosso café. Tá? Mas sabe O café da Câmara. Sabe do que está falando. Eu fui olhar mais, ele estudou em Cachoeira. Né? Como o Paulo falou, está tudo no livro lá. E fui olhar mais, foi secretário de Agricultura, Venda Nova. Venda Nova. Né? Então, assim, esse cara é importante. Né? Foi uma visita muito honrosa que eu tive lá, em casa, nós tivemos em casa, conversamos muito bem, confio muito nesse deputado, né? Pelas coisas simples que ele conquistou. Provador de café, formado numa escola de Cachoeira, onde nós formamos, né? E secretário. Né? Para nós, que somos pessoas comuns, interessadas, né? Para mim é o melhor currículo que pode ter. Não tem título absurdo, mas tem o título da terra. E também, já o Estatuto do Movimento Sul, né, é importantíssimo, porque eu vou repetir.
não existe mais cachoeira, existe a nossa região sul. Existe a bacia do Rio Itapumirim, que é conjugado com o Caparaó, com o mar, o norte do Rio, com a leste de Minas Gerais. leste de Minas, tá certo? E o deputado está muito certo, você também está muito certo em investir. Cumprimentar aqui o deputado Evaí de Mello. Hoje fizemos uma caminhada no Zumbi, o homem é ligado no 220, o homem acelerou de morro acima. Falei, hoje eu vou perder minha barriga. Parabéns, porque a população de Cachoeiro está acostumada a ver deputado em época de eleição. E esse carinho e essa atenção que o senhor está dando aqui para a nossa cidade, o senhor não vai ser esquecido, pode ter certeza disso. O senhor falou aqui da bacia do Rio Itapumirim, o senhor falou do aeroporto, o senhor falou do nosso Estrela, do nosso Cachoeiro. Então parece que o senhor conhece Cachoeiro até mais do que nós. Parabéns pela iniciativa e por estar dando atenção a Cachoeiro, o senhor pode ter certeza que nós não esqueceremos. E nós, como câmaras, eu, Renata, o Igor, estamos aqui representando nossos colegas vereadores, pode ter certeza que seremos ponte entre o Legislativo com o Executivo e também com o senhor que é deputado federal. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, parabenizar, Jacques, por esse movimento. Vamos fazer mais, eu acho que a Cachoeiro precisa realmente disso. Eu queria, um ato que eu fiz lá na minha posse, pedir mais uma vez uma salva de palmas para vocês que estão aqui nessa noite, representando a cidade de Cachoeiro, junto conosco. Quando ele faz essa conta de quanto um deputado custa, eu trago para a nossa realidade de quanto um vereador custa também, e aí me dá a exata noção do quanto a gente tem que ser útil. Porque aquilo que resolve o nosso problema, a gente não vê muito quanto custa. Aquilo que é bom, útil e necessário, a gente não consegue enxergar muito o preço, a gente vê o valor. E aí eu tenho muita tranquilidade, eu sou uma pessoa muito crítica, quem convive comigo sabe disso, de tecer elogios aqui e dizer, de fato, obrigado, Evaí, repito aqui as palavras do meu discurso de posse, porque a gente aqui, no mínimo, tem que se sentir obrigada de retribuir de alguma forma tudo aquilo que você podia colocar na região de montanha exclusivamente, podia colocar onde que é mais populoso. Isso é legítimo para ele trabalharia do mesmo jeito, ele tem as emendas e ele escolhe justamente uma região totalmente hostil, fechada, para ser útil e necessário, porque ele sabe que nós temos a necessidade, talvez nós agora, Jackson, e eu certa feita falei com uma pessoa que o senhor é uma locomotiva, e tem poucas locomotivas e muitos vagões. Não sei se a pessoa lhe replicou isso, porque locomotiva puxa 80, 100 vagões, e o senhor é uma locomotiva. A fazer esse movimento, talvez saia daqui ideias para levar o Evaí e desperte em nós a necessidade de ter uma bancada sul capixaba. E isso não desmerece o trabalho do Evaí, muito mais facilita o trabalho dele de ter que ficar mendigando apoio, talvez, do resto do estado, e ele fazendo uma bancada aqui, sem orgulho nenhum, porque ele não é um sujeito orgulhoso, a gente vê que ele não é orgulhoso, de trazer mais recursos ainda para a gente. Então, assim, estratégia política é uma coisa que ele sabe de fato usar, e nós, vereadores, aqui, o Igner está anos-luz na nossa frente, Sandy, mas e o Dylan, a gente não pode perder de vista hora nenhuma, porque esse pessoal, eles ensinam a gente no olho, a gente tem que ficar de olho aberto e boca fechada perto deles. É aprender estratégia, porque política é estratégia. Então, Evaí, eu fico muito feliz de você ter dedicado um pouco do seu tempo, do seu recesso para estar aqui conosco.
digo isso com muita tranquilidade, você é um exemplo a ser seguido por nós e por outros deputados que querem ter sucesso, outros candidatos que querem ter sucesso. Foi muito dignificante para mim andar na chuva com você, e ele, vou falar uma particularidade aqui, ele pegou o filho dele e falou: vamos, meu filho, vamos ver o que é chuva, vamos ver o que é desgraça na vida dos outros. E o menino entendeu o que é você botar uma criança para ter o sentimento de pertença e de responsabilidade com aquela situação. Não é fácil, eu tenho 2 filhos e sei disso. Então, assim, muito obrigado, Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e saúde. Igual nós temos tratamento de esgoto, mas ao mesmo tempo a gente joga toneladas de lodo desse tratamento de esgoto fora, porque a gente não sabe fazer adubo com isso. É impressionante. A gente não tem uma caixa d'água. Eu lá em casa tenho caixa d'água. O sul do estado não tem uma caixa d'água. A água agora que a gente vai precisar no período de seca está passando. Entendeu? Está perdendo ela. Entendeu? E parece que assim, essas coisas não são prioridades. A gente tem queda de receita, de arrecadação no período de seca. E a gente não usa as melhores práticas para isso. A gente tem aterro sanitário. Vocês pasmem, a gente enterra R$500 mil todo mês no aterro sanitário. Por quê? Porque é centro de tratamento de resíduo. O que eles fazem? Não tratam nada. Eles embolam tudo. O tema, como foi falado até no grupo sobre saúde, e o deputado Evair de Mello explanou ali a respeito do CAPAC. Eu gostaria aqui até de ressaltar que essa casa, no ano passado, através do vereador Rodrigo Enfermeiro, muito se falou a respeito da saúde mental. Eu queria trazer esse tema aqui também, até mesmo porque eu tenho informações básicas, mas que é de grande valia que seja falado a respeito disso, porque Cachoeiro hoje vive uma situação drástica na saúde, mas com relação à saúde mental, esquizofrenia, é muito complicado a pessoa que tem esse transtorno. Além de passar por situações complicadas do familiar, ela também tem o problema a pessoa se torna violenta. Então nós temos aqui o problema da clínica Santa Isabel, que foi fechada, e hoje nós temos apenas o CAPAC com apenas 35 leitos para atender todo o subestado. E eu soube de informações lá do CAPAC de que o governo tem disponibilizado uma situação que é as residências terapêuticas. E hoje nós temos apenas o CAPAC com apenas 35 leitos para 26 municípios do subestado, e Vitória apenas 3 residências terapêuticas para atender essas pessoas. Minha palavra aqui é de agradecimento. Agradecer a inspiração do Jackson. Ele sabe que nós sempre estamos juntos, e numa convocação que ele faz, é bom estar junto. Mesmo que depois você desista, mas é bom chegar junto. E depois estar aqui com nossos nobres edis, os mais antigos e os que estão começando. É um prazer muito grande. E participar também desse esforço do Evair, que está conosco, e agradecer a oportunidade de estar com os meus amigos, os nossos parceiros do dia a dia, nas lutas dos 45 graus, às vezes até a sombra, Cachoeiro de Itapemirim. Isso para não falar do calor e do desgaste, quando a gente une o calor da temperatura, a nossa ansiedade e ver tanta coisa que precisa estar nos eixos no lugar em Cachoeiro de Itapemirim. E começando, vejo para essa conjuntura, na pessoa do deputado Evair, essa âncora. Eu quero ser rápido e prático, não vou falar dos diplomas que tenho, porque
O povo está muito cansado de falácias. As falácias já estão transbordando na nossa cidade e nós estamos precisando de ver resultados práticos. Está aqui o nobre Jackson Rangel. Lembra quando nós iniciamos a Associação dos Amigos da Saúde para salvar a Santa Casa, convidando todos os líderes da cidade para poder salvar a Santa Casa, porque tinha gente morrendo na porta da Santa Casa. E nós estamos voltando ao mesmo processo. Pior, né? E a situação é séria. Se nós não tivermos iniciativas práticas, e as autoridades também, nós vamos ver pessoas morrendo na porta da Santa Casa como da outra vez. Também como presidente do Sindicato Rural, eu vim dizer para você o seguinte: a instituição Sindicato Rural de Cachoeiro, ela existe desde 1938 como uma associação de produtores do sul capixaba. E como representante de mais de 2.000 famílias de produtores rurais só no município, além de Atílio Vivaco e Vargem Alta, eu tenho a obrigação de apoiar esse movimento. Porque o meu sindicato já é integrado no sul do estado com mais 2 municípios. E eu aprendi a viver as dificuldades do cidadão de Atílio Vivaco, de Vargem Alta, de Cachoeiro, que são as mesmas. Não tem nada diferente nisso. E aí, para ser bem sucinto, agradecer ao Evaí, ao meu amigo Evaí, ao deputado pelo trabalho brilhante que ele tem feito. Sim, diferente, fora da caixinha, não é a mesma coisa. Na segunda reunião, apresentar um protótipo, né, um pré-projeto de estatuto que o Mansur se propôs dar uma assessoria jurídica para uma formatação de ONG, de associação. Esta era a tarefa que eu tinha que cumprir, e o Mike também cumpriu a dele, apesar de eu fui atropelando, né, a questão da logo, que vai se aperfeiçoar ainda, né, a logo, e entrou a inovação. Então, vamos para a terceira reunião no mês de fevereiro, e nós estamos desmistificando algo, deputado e presentes na mesa, de que janeiro e fevereiro não vale a pena se reunir. Nada acontece, todo mundo está viajando, grandeza que merece, mas achava que fosse limitado. Pronto, tem que dizer o que eu penso. Agora, um deputado limitado, oriundo de um setor do Estado, mas que não vai conseguir se movimentar, porque, como ele está vendo lá, até ele se encontrar, ele se encontrou com a gente aqui agora, não está sozinho mais. Mas antes ele falou, tentava e não conseguia. Mas vou deixar o elogio para depois. Eu quero fazer uma contestação. Paulo Artung é do Sul? É do Sul, gosto de subir da minha cidade. O título de eleitor dele é de onde? Vitória. Eu estou com completa inferioridade. Eu moro em Cachoeiro, no sul do estado. E todo mundo passa para a sua identidade eleitoral, política, e aí identidade até de compromisso e comprometimento com o centro e o norte. E também, deputado, esta minha fala, juntamente com os demais, que possa ser retratada para, gente, não vão lá no sul não, porque tem umas pessoas que pensam melhor. Se ficar levando lá um cheque de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não. Vamos fazer um negócio sério.